1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Gostaria que você lesse comigo. Somente o versículo 27, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Leia comigo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda nesta meditação para a glória, louvor e honra do teu nome. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido, por favor. Há uma exigência para se participar da mesa. A exigência é o autoexame, a autoavaliação. Precisamos verificar, fazer uma sondagem, uma investigação da nossa própria vida. Precisamos olhar para nós mesmos. Essa é a hora que Jesus diria: olhe para a trave que está no seu olho. Agora não é hora de você olhar para o cisco no olho de ninguém. E é um detalhe também muito importante aqui. Há muitas pessoas que dizem: a gente não tem que julgar para que a gente não seja julgado. Na verdade, o que está escrito é: não devemos julgar precipitadamente. E é necessário fazer a leitura completa do que está escrito sobre julgamento ali, porque o que Jesus está dizendo ali é destinado a judeus que viviam de aparência, e quando se deparavam com uma pessoa mais simples, mais pobre, carente de recursos, como por exemplo uma viúva, ou um cego, ou um mendigo por algum motivo ou outro, todo judeu já qualificava aquela pessoa como alguém de segunda categoria ou de última categoria. E é para essas pessoas que Jesus está destinando a palavra. É para judeus que gostam de avaliar, de julgar pessoas pela aparência. Pela aparência. É interessante perceber isso, porque Jesus jamais fez isso. Jamais fez isso. Multidões iam até Jesus. Pessoas doentes. As palavras dos evangelistas declaram que multidões vinham até Jesus trazendo enfermos de toda sorte de enfermidade. Eu queria que você pensasse numa coisa. Você já parou para pensar? Você gostaria de estar num momento de lazer dentro de um hospital? Ou como o pastor Fernando falou hoje pela manhã, dentro de um sanatório? Você gostaria de estar dentro de um sanatório? Sabe o que é sanatório? É casa de repouso de pessoas lunáticas. Um asilo. Você gostaria de passar o seu momento de lazer, um momento que você tem para estar com a sua família, junto de pessoas doentes, enfermas, dentro de um hospital ou próximo a um leprosário? Você gostaria de ter esse tempo assim? Eu fui a Ilha Grande uma ocasião e eu acho muito interessante a Ilha Grande. A Ilha Grande tem um peso, tem um fardo pesado na Ilha Grande. A Ilha Grande era um local, há muitos anos atrás, períodos imperiais, períodos ali de navegações antigas, era um lugar onde os europeus vinham para tomar sol, porque na Ilha Grande tinha uma terra preta, tem uma praia lá que tem a terra preta, e eles passavam aquela terra no corpo, e eles faziam na verdade um bloqueio do sol, né? Mas ficavam de certa forma tomando sol, expostos ao sol, mas sentindo-se mais protegidos. Era como se estivessem com uma camisa, uma roupa, né? Mas
depois disso, depois que perceberam que ali era um lugar que tinha um sol farto e dava para se isolar ali, famílias mais tradicionais, ou seja, mais ricas, entravam ali naquele lugar para tomar sol, e algumas perceberam que poderiam tratar até mesmo de doenças de pele. E não é à toa que lá tem chama de lazareto, que é o local onde se tratavam os pacientes de lepra, que tinham lepra na pele. E depois de um tempo, na década de 80, se não me engano, tornou-se um presídio, e que queriam fazer do presídio como uma espécie de Alcatraz, né? Aquele presídio de Alcatraz lá dos Estados Unidos, eles queriam que a Ilha Grande se tornasse uma espécie de presídio de Alcatraz. Não deu muito certo, não. Teve vários problemas, várias rebeliões. É um local assim muito bonito, de uma paisagem. A praia, tem praias ali que dizem ser uma das praias mais lindas do mundo. Praia de Lopes Mendes, não sei se você conhece, muito bonito mesmo. Já estive lá, tive esse privilégio. Eu amo esses lugares assim de praia. Mas quando eu passei perto desse leprosário com a minha família, eu fiquei pensando nisso. Quem vai num momento de lazer, num momento de... E não é problema algum você ter um período de lazer, um período que você pode desfrutar com a sua família, de férias, não há menor problema quanto a isso. Mas quem iria para um leprosário? Quem estaria ali num leprosário? E eu fiquei pensando em Jesus. Toda sorte de enfermidade era apresentada a Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não julgava ninguém pela aparência do seu rosto ou pelas suas vestes. Não é à toa que multidões e multidões se chegavam a ele. E ele curou todas as enfermidades que lhe foram apresentadas. Isso eu imagino que devia cansar muito, devia trazer muita fadiga. Você sabia que há pessoas que trabalham na saúde pública que muitas vezes precisam de tratamento psicológico, de tanto fardo emocional que carregam por horas a fio em UTIs, CTIs, aqueles transtornos o tempo inteiro, constantemente, dia após dia, plantões e mais plantões. Imagina Jesus. Eram multidões vindo até ele, e ele curava todos, indistintamente, sem fazer acepção, sem julgar a aparência. Todos. Está escrito nos evangelhos. Então, é importante a gente verificar que esse julgamento que Jesus está condenando ali, é um julgamento daquele que julga pela imagem. É a mesma coisa que a gente pode falar sobre o profeta Samuel. Falamos isso, temos falado isso constantemente, né? Que quando, se eu não me engano, Eliabe, o primeiro filho que Jessé apresenta, provavelmente é o mais alto, o mais forte, o mais bem afeiçoado, com a melhor aparência, foi esse que Jessé apresentou. Falou, pega o mais bonitão, deve ser o mais velho, não sei se era o mais velho, não lembro agora. Já colocou ele diante do profeta Samuel, e Samuel falou, eis que estou diante do rei de Israel. E Deus? Nesse aí não. Está julgando pela aparência. Nele não. E Jessé começou a passar todos os mais bonitos. Um desfile de moda da fé. Todos desqualificados. Todos desqualificados. E Jessé ficou um pouco entristecido, porque Samuel falou, não é nenhum destes. Você não tem mais nenhum. Ele sequer falou a respeito de Davi. Ele sequer citou ou trouxe à tona que ainda tinha mais um filho. O profeta teve que perguntar, porque Deus já tinha dito, vá à casa de Jessé, vou levantar o meu rei, o homem segundo o meu coração, o homem que vai fazer a minha vontade dentro daquelas circunstâncias. Foi o que Davi fez. E Jessé teve que dizer, tem mais um sim.
mas ele não entra nem aqui. Fica lá na coxia, fica por trás da cena, porque ele cuida das ovelhas e do monturo. É gari. É gari. Cuida do monturo, gari. É o gari da casa, é o gari da família. E lá, imagina a quantidade de servos que Jessé tinha, muitos filhos, muitos servos. Jessé era riquíssimo, riquíssimo. E aí ele falou: olha, é esse aí, pode mandar trazer. Isso significa julgar não segundo a aparência, mas segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, julgar é muito importante. Você tem que julgar. Afinal de contas, você não julga as tuas amizades? Você não seleciona as tuas influências? Hoje de manhã, estava falando sobre o galo lá do sítio. E eu estava pensando nesse assunto, sobre essa questão de influências. As influências na nossa vida, você precisa selecionar, você precisa julgar. Você precisa dizer: eu não posso ter esse tipo de amizade. O que significa isso? Juízo. Você acabou de fazer um julgamento. Um julgamento necessário. Porque você percebeu que estava diante de uma má influência. Você já percebeu na palavra de Deus, meus irmãos, que na maioria das vezes as más influências não vêm por objetos inanimados? Você já percebeu isso? É claro que você não tem que se apropriar de uma comida sacrificada a ídolo. É claro que você não vai sentar-se numa roda onde você sabe que aquele alimento ali foi dedicado. E você sabia que toda feitiçaria brasileira, em meio a toda feitiçaria brasileira, a maioria das alimentações que são feitas são dedicadas? Que mesa você se senta e com quem você se senta para comer? Você precisa fazer um julgamento, você precisa fazer um juízo, você precisa fazer uma avaliação, você precisa deixar. E sabe o que é interessante? A gente pensa que essas coisas, não, esse negócio de, não, a gente pode comer tudo. O apóstolo Paulo, ele falou que você pode comer tudo do mercado. Porque apesar do dono do mercado, o dono do mercado pode ser um grande feiticeiro. Você conhece o dono do Guanabara? Alguém conhece o dono do Guanabara aqui? Nem eu. Também não conheço. Alguém conhece o dono do Rei de Economia? O dono do Super Compras? O dono do Intercontinental? Conhece? E se ele for um grande feiticeiro? Como é que a gente vai comer? Foi isso que o apóstolo Paulo especificou. Você precisa dar graças, porque você vai comprar coisas no mercado que às vezes provém de alguém que faz sacrifícios a deuses demônios. Como é que eu vou comer então, pastor? Vou ter que comprar só no supermercado do crente? Nem sei se tem crente com supermercado. Não, nesse caso, você sabe que pode-se ter a possibilidade, mas não é sacrificado. Aquilo ali é um mercado, estão vendendo, há empresas mobilizadas para vender os seus produtos dentro daquele local pré-definido, supermercado, lugar de venda de alimentos. É esse alimento. Agora, e aí fora desse alimento? Quem prepara a tua comida? Quem preparou o alimento que você está comendo numa festa? Principalmente festa. E é interessante que a gente pensa assim, tem gente que está tão assim, vivendo de uma forma assim, como se o mundo fosse um parque de diversões, uma Disneylândia, que come até mesmo o acarajé da baiana no Pelourinho. Crente. Ainda diz que foi o melhor acarajé da vida. É mesmo, querido? Leia Apocalipse. Leia nas cartas de Apocalipse o que Jesus fala. E são as últimas palavras de Jesus para João, falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, e comidas que foram destinadas, preparadas, criadas com o propósito de cultuar um demônio. E aí você come essa comida, ainda recebe das mãos de uma baiana, e acha que está tudo bem. Poxa, meu irmão, eu acho que você não sabe o mundo que você está vivendo.
vou entrar num detalhe aqui, quero fazer um parênteses aqui. Tem que olhar a hora, porque nós temos que... Meus irmãos, você não pode perder os seus filhos de vista. Uma escola cristã, uma escola confessional. O que significa confessional? Que confessa que é cristã. 2 meninas entram dentro de um banheiro para terem relações sexuais. 2 meninas. Você acha que você vive aonde? Você acha que o mundo que você está vivendo é que mundo? Jaz na mão de quem? Está na mão de quem? O mundo que você está vivendo, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Se você não acordar para se preparar, porque está chegando a vinda do Cordeiro, o dia do Senhor, se você não se preparar, se você não preparar os teus filhos, se você não colocar as coisas em ordem na sua casa, diante de Deus, meus irmãos, você está correndo o maior risco da sua vida, porque você sabe e não se prepara. Olha aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja o padrão de exigência que o apóstolo Paulo tem para consigo mesmo. E aí? É só para ele? Só serve para o apóstolo Paulo isso aqui? Essa palavra aqui é só para o apóstolo Paulo? Eu não preciso verificar se eu sou desqualificado ou não. Não, eu estou pregando. Eu estou pregando para o meu filho. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você acha que seu filho vai parar aonde com essa filosofia? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Onde seu filho vai parar com essa filosofia? No inferno. Porque filhos se alimentam de exemplo. Nós, como filhos de Deus, nos alimentamos do exemplo de Cristo. E nós vamos literalmente nos alimentar do exemplo daquele que não poupou esforços para fazer a vontade de Deus e assumiu até as últimas consequências, obedecer ao Pai. E foi obediente até a morte de cruz. Até onde você está disposto a ir na sua obediência? Qual o limite da sua obediência? Eu temo que nós precisamos nos alertar um pouco mais. Bem mais, na verdade. Bem mais. Cuidado com os alimentos que você está comendo. Cuidado com aquilo que você está ingerindo. Você sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos comer. O inimigo sabe exatamente como pegar crentes. O inimigo é ávido e ele não tem pressa de fazer crentes caírem. O inimigo é ávido por nos fazer desqualificados, porque a gente pensa assim: não, minha vida está boa, as coisas estão andando bem, o dinheiro está entrando, de vez em quando eu vou à igreja, está tudo bem. Você esmurra o teu corpo e o reduz à escravidão. E não é para dar socos no seu próprio corpo, não é para se autoflagelar. Isso aqui é uma figura de linguagem, também é preciso entender isso aqui. Ele está esmurrando sua própria vontade, seu coração enganoso, corrupto, maligno, maldoso, promíscuo. Ele está esmurrando o seu próprio corpo, sua própria vontade, seus desejos, suas paixões, suas cobiças, e reduzindo ele à escravidão. Esse é o padrão da igreja. Esse é o padrão para você e para mim. E quando você estiver vivendo dentro desse padrão e outras pessoas estiverem copiando você, porque hoje de manhã foi dito: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. O grande problema é que estão reduzindo cada vez mais os padrões.
estão diminuindo cada vez mais a palavra de Deus, reduzindo a palavra de Deus a uma palavra alternativa. E uma palavra alternativa é o anticristo. O Cristo alternativo é um anticristo. As exigências do reino continuam as mesmas, elevadas. Os padrões continuam altos. É necessário autoexame, é necessário julgar a si mesmo. É necessário, absolutamente necessário. Leia comigo, 1 Coríntios 11, rapidamente, vá lá, rapidamente. Primeira Coríntios capítulo 11, olha o que está escrito aqui, no versículo, a partir do versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa beber e comer indignamente? Significa estar conformado com o pecado, vivendo deliberadamente, ou seja, de caso pensado no pecado, dentro do pecado, na prática do pecado, achar que isso está tudo bem, que está tudo normal, comer o pão e beber o cálice. Está comendo juízo, está bebendo juízo. Seja você batizado ou não, seja você cristão de longa data ou alguém que se converteu há poucos dias, se você está conformado com a prática do pecado, se você não se examina, não olha para dentro de si, veja o versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pule para o capítulo 13. Me perdoe, é do 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se você está reprovado, deixe o cálice passar e deixe o pão passar. E se você reconhece que está reprovado, alegre-se. Alegre-se. Porque isso foi obra do Espírito Santo, não foi por causa da minha palavra. Foi por causa da palavra de Deus incomodando o teu coração. Mas isso não é acusação do diabo, né? Não. Cuidado quando depositam tudo na conta do vermelhinho e aí você deixa de assumir as suas próprias culpas. Cuidado se você está fazendo assim, ó, foi o diabo,
Foi não. Foi teu coração. Enganoso, corrupto, desesperado para fazer aquilo que é mal. Desesperado para quebrar a palavra de Deus e a vontade de Deus e o propósito de Deus e as qualificações e as exigências de Deus. Cuidado. Tem muita gente colocando tudo na conta do diabo. Quando o arrependimento tem que partir de mim. A mudança tem que partir de mim. E se você entende que está vivendo reprovado nessa circunstância, deixe o cálice passar, coloque sua vida em ordem, entre no padrão que Deus exigiu e seja feliz, abençoado, contente por poder participar da mesa sem acusações da sua própria consciência, ou seja, sem o alerta do Espírito Santo. Porque quando a nossa consciência nos acusa, é o Espírito de Deus nos mostrando: tem coisa errada aí. Alegre-se por isso. Isso não é motivo de vergonha. Isso pode ser, no momento, motivo de certa tristeza, mas produzirá frutos excelentes. Frutos excelentes. Meu irmão, me perdoe, mas eu quero ler mais uma coisa. João, abra lá, por favor. Capítulo 3. Nós geralmente lemos João 3,16. Sabemos de cor. Mas olha o que está escrito embaixo. Embaixo do 16. Olha que obra maravilhosa de Jesus, olha. Embaixo do 16, leia comigo a partir do versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é porque a obra do diabo era má, é porque a minha obra é má. Você pode dizer isso comigo? A minha obra é má. Diga comigo: eu sou mau. Pois todo aquele que pratica o mal, vive na prática do mal, está conformado com a prática do mal. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus irmãos, se você está aqui, vai deixar os elementos passar por você, suas obras foram arguidas, e dê graças a Deus por isso, porque quando você fizer isso, você não será réu do corpo e do sangue. Se você está deixando os elementos passarem porque você sabe que precisa colocar muita coisa em ordem na sua vida, significa que você não será réu do corpo e do sangue. Você pode dizer aleluia por causa disso, porque até isso Deus nos priva, até dessa condenação e desse juízo Deus nos tem privado. Aleluia! Que Deus misericordioso você tem, que Deus bondoso nós temos. Sabe o que significa ser arguida? Coisa tremenda. Arguido significa exposto à luz. Exposto à luz. Quando nós somos julgados pela palavra de Deus, nós não somos julgados para pior, nós somos julgados para melhorar. Nós somos avaliados, experimentados, provados, testados, autoexaminados para melhorar. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.